Olá, tudo bem? Eu sou o Washington, aqui do setor de acompanhamento pedagógico discente da PROACE. E quem conhece, quem acompanha os nossos vídeos já há algum tempo, sabe que esse nosso projeto, né, que é toda essa parte de fundamentação para o início da vida acadêmica, é um momento de reflexão que a gente tem proposto praticamente toda semana, para que a gente comece a voltar o olhar para nós mesmos. Refletir é um pouco isso, né? A reflexão. Então, para quê? Para que a gente tome consciência de alguns assuntos, alguns temas, algumas perspectivas, alguns olhares da nossa vida que nos ajudem a caminhar. Se a gente tomar essa consciência, com certeza a nossa visão a respeito de nós mesmos, a visão do mundo e, sobretudo, esse mundo universitário se torna algo mais amplo, né? Vai se ampliando a visão. Olhar para dentro, muitas vezes, é olhar bastante longe, bastante distante. Então, hoje o que nós vamos falar, afinal de contas, é sobre um assunto, sobre um tema que tem tudo a ver conosco. E eu gostaria até de iniciar fazendo essa pergunta para você. Você já brincou hoje? Antes de fazer esse vídeo, eu estava conversando com algumas alunas. E aí, está chegando o nosso dia, né, o Dia das Crianças, o que você pensa? Aí, eu quero ganhar um brinquedo, né, eu quero ganhar um doce. Aí, se for falando, cada uma falando uma coisa, eu quero passear, quero andar de trenzinho. Cada pessoa foi falando alguma coisa. Já notou como que nós temos uma dificuldade muito grande de voltar para nós mesmos? E se, de repente, a gente começar a pensar sobre isso, desperta em nós uma porção de sentimentos, uma porção de emoções. Então, uma primeira coisa, um primeiro objetivo ao trazer esse tema é justamente isso. A importância de a gente visitar ou revisitar essa dimensão, essa parte de nós. Então, o que nós gostaríamos, assim, a equipe, certamente a equipe como um todo, porque a gente vai fazendo essas reflexões em comunhão, em consonância, em sintonia com a equipe. Cada um de nós tem liberdade para fazer a proposta do tema, mas a gente procura fazer dentro da perspectiva que nós trabalhamos, que é fazer com que todos nós, universitários, né, não só os discentes, mas vocês, os vídeos são dirigidos a vocês, mas nós pensamos em nós também, os adultos, profissionais, todos nós tenhamos a oportunidade de crescer humanamente. Então vamos lá, eu tenho uma colinha aqui que a gente poderia dizer o seguinte: quando nós falamos que essa imagem da criança interior tem a ver com uma parte de nós, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de nós mesmos. Emoções, sentimentos, a forma de ver o mundo, que muitas vezes essas formas ficam obnubiladas, ficam sob nuvens. Por quê? Na vida adulta, e desde jovens e entrando na vida adulta, nós sabemos que são pesadas as responsabilidades, os desafios que nós enfrentamos. E na vida acadêmica, em alguns momentos, principalmente nos momentos das avaliações, nós somos, assim, olhados como pessoas que têm que dar conta integralmente. Não se permite falha, muitas vezes. E é sério isso, né? Porque as provas da vida, elas, às vezes, sim, não permitem, mas nós só aprendemos, muitas vezes, com ensaio e erro. Por que dizer isso, né? Porque se nós cuidarmos dessa nossa criança interior, haverá uma dimensão que nós não vamos perder, que é a questão da criatividade, do jogo. E aí a gente pode, a questão da liberdade, a gente não ficar tão preso. E aí, porque se a gente ficar amarrado, a gente não cria. Se a gente não cria, a gente pode começar a desenvolver em nós medos. O medo de errar. Ah, que pena. Isso influencia também, mais na frente, né, a nossa saúde emocional. E a criança, ela tem os seus sentimentos amadurecidos na sua fase. Ela vai crescendo. Claro que se não o pessoal da psicologia que é capaz de dizer isso, né? Mas a criança, se ela vai se desenvolvendo naturalmente, ela vai ser saudável, vai ser madura. Agora, se começa a aparecer ansiedade, estresse, bom, na fase infantil, é preciso cuidar bastante. Agora, para nós, se nós não cuidarmos da nossa saúde emocional, é isso que acontece. E há estudos e mais estudos falando sobre isso, na vida de vocês, que são discentes, mas nós também,
né, universitários, adultos, profissionais, que vivemos nesse ambiente. Então, estresse, ansiedade, depressão, nossa, são tantos problemas. Acredito que você deve ou experimentar, de certa forma, isso, ou conhecer alguém. E com relação aos relacionamentos também. Na vida universitária, na vida adulta, nós percebemos que muitas vezes os nossos relacionamentos eles têm uma carga muito pesada. E as crianças não. As crianças elas se relacionam, e é importante, né, de uma forma muito mais empática, muito mais compreensiva. E aí, gente, restaurar relacionamentos quando quebram, a criança é muito simples. Segundos depois, minutos depois, elas estão de volta e brincando e tudo. Nós não somos assim. Então, nesse sentido, para todos nós, que nesse dia 12 de outubro celebramos o nosso dia da criança interior que nos habita, nós podemos dizer assim, bom, nós precisamos cuidar dessa criança, que somos nós. Como? Nós poderíamos pensar o seguinte, brincar mais, né, gente? Muitas vezes nós não temos assim essa questão do jogo. Mas, por exemplo, eu que tenho dificuldade, mas desenhar, né, os jogos, assistir desenho animado, sei lá, inventar moda, fazer qualquer coisa, né? Outra coisa, a reflexão. A menos que a gente tenha memórias dolorosas da infância que precisam ser cuidadas por profissionais, vamos visitar essas memórias. O que a gente fazia? O que nos tornava felizes? O que a gente queria ser quando crescer? Lembra? Quando nos perguntavam isso, né? Pensar sobre isso. E hoje, crescendo, o que eu quero ser quando eu me tornar menor? Quando eu me tornar mais criança? Não infantilizado, claro. Essa criança, vamos assim, bem cuidada, acolhida, abraçada. Nesse sentido, além de brincar e de refletir, a conexão, o conectar-se consigo mesmo, mas algumas pessoas têm falado sobre isso, da importância da gente conviver mais com crianças, estar com elas. Se você tem algum parentezinho, né, alguma criança que seja ligada a você, ou não, né, amigos que tenham filhos pequenos, brincar com as crianças, passar mais tempo com as crianças. Isso inconscientemente a gente vai relembrando essa alegria, a simplicidade que a infância normalmente tem. E praticar a gratidão. Quanta coisa boa nos aconteceu quando éramos pequenos. Que a gente consiga perceber isso, né? Apreciar as pequenas coisas que a gente fazia, que a gente tinha, né, quando criança. Deixo um abraço carinhoso em você. Né? Desejo que você revisite, que você comungue, que você conviva e bem com a sua criança interior. Feliz? Paz e bem.